Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa aqui é o mês de janeiro. Quais são as previsões para o mês de janeiro? Tô um pouquinho atrasada com essa mensagem aqui no canal, mas eu sei que você vai me perdoar. Daqui a pouquinho eu vou deixar uma imagem aí para você pausar e escolher o seu grupinho, mas antes eu queria te lembrar que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Você clica no título do vídeo, ele abre a caixinha de descrição, ali tem o link para o meu site de agendamento, para os meus outros canais, também tem a minutagem de cada um dos grupinhos. Na hora de escolher, você pausa a imagem, olha pela imagem das cartas, olha pelas pedras, pelos números, pela minutagem, é você que decide o seu critério para escolher o seu grupinho, confia na sua intuição, tá bom? Muito bem, chegou a sua hora de escolher. 1, 2, 3 e já! Oi, meus queridos, vamos começar então com esse grupinho número 1. Você que escolheu essa pedrinha aqui, tão bonitinha. Grupo número 1, vamos ver as suas duas cartas temas e lógico que eu vou tirar mais cartas aqui da minha coleção de baralhos para continuar conversando com você. Meu grupinho número 1, a sua conversa ela começa meio direto e reto assim, falando, sai da defensiva que você está em movimento positivo na direção de vitória. Aí nós temos esse As de Espadas, que é uma carta tradicionalmente também para falar de vitória, verdade, clareza, né? E aqui nessa arte mostra esse gatinho tendo as unhas aparadas, por isso que eu falei assim. E a próxima carta mostra esse cavaleiro, né? A carruagem aqui falando sobre movimento. Positivo na direção de vitória, triunfo. É interessante porque antes de sentar aqui para conversar, eu estava tendo uma visão que justamente mostrava isso, um caminho de... E aí a reflexão veio assim, também se dá essa compreensão de que é um momento de mudar de marcha, porque imagina, e a visão foi a seguinte, esse caminho, esse corredor com uma espada, lutando, superando, aprendendo, caindo, levantando, e aí correndo, né, muitas vezes se sentindo correndo contra o tempo, seja lá o que for, e aí imagina que no final dessa grande rua ou desse grande corredor tem ali, e foi a visão como ela veio, uma mesa posta para um jantar muito legal com uma pessoa, quer dizer, um momento tão sensível, delicado ali, se é um encontro romântico ou não, é uma vibe completamente diferente, né? E aí a visão era essa figura vindo por esse corredor, né, por essa grande rua, essa estrada, nesse ritmo bem parecido com essa imagem aqui, mas na minha visão estava a pé, com uma espada em mãos. Então, lutando, superando, caindo, levantando, como a gente falou, e aí senta nessa mesa, tem um período de ajuste até virar a chave. Então pode ser que na hora que se senta a essa mesa para ter esse jantar agradável, uma conversa agradável, um momento de prazer, de lazer, seja lá o que for, também esse pedido de compreensão de que tem um período de ajuste entre de onde eu estou vindo e onde eu estou agora, mas também é um pedido para estar presente no momento que está se iniciando agora e guardar ou perceber quando você pode estar numa mentalidade de batalha ou na defensiva e ir se dando esse direito de sair dessa urgência, vou falar até assim. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1, sobre janeiro? Ui! Um jeitinho diferentão aqui, hein? De querer me mostrar suas cartas, grupinho número 1. Tá. Muito bem. Deixa eu me organizar aqui. Eu não vou escolher usar nenhuma das cartas que caíram na mesa como parte da leitura, mas eu vou escolher ler, né, esse momento como parte da mensagem. O que pode acabar alimentando esse comportamento, vamos falar assim, o que pode acabar alimentando essa urgência ou essa necessidade, esse jeito de pensar e de responder para situações é uma sensação de falta de controle.
Então, é uma mensagem que está falando assim, uma energia que está falando assim. Meu grupinho número 1. Em janeiro tem uma mudança de marcha, como a gente conversou, no ritmo das coisas, uma energia diferente, tem tudo isso. Você pode se ver lidando com mudança literalmente ou simplesmente percebendo mudança no ar. Aí é uma mensagem que está falando, saiba que justamente pelo contexto de onde você vem, você pode ter uma tendência a responder dessa forma X, e por isso que a gente está se conversando para dizer não precisa. Mude a marcha. Agora o seu papel é outra energia, é outro ponto. Puxou mais um baralho aqui. Também tem isso. Em janeiro, é muito importante você se permitir ser guiado nesse momento. E se vier uma sensação de descontrole ou que as coisas estão muito fora do seu controle, não deixa isso ativar aquele modo batalha, aquele modo emergência, porque eu sinto que você se beneficia mais de observar e ver, então, o que vai ser apresentado para você, em geral, nesse mês de janeiro, ou naquela conversa específica, naquela situação específica, sabe? Que mais que a gente pode falar pro meu grupinho número 1? Aí vem o louco na mesa, carta 0, justamente dizendo, tem um novo caminho se iniciando. Carta 0, o louco, é onde a aventura do tarô começa. As próximas 77 cartas mostram a jornada do louco. Então, reforçando, é uma mudança de marcha. E o outro baralho que essa energia do grupinho número 1 chamou aqui, é o meu baralho que muitas vezes me ajuda a entender melhor o que a gente pode saber para manter um coração leve, para encontrar paz, para se manter em linha reta, essas coisas, que é uma energia mais... não é que é suave, leve, tem isso também, mas tem muita sabedoria nisso. Tem uma coisa que essa energia também quer deixar claro, tem muita sabedoria, muita força nisso também. É só um jeito diferente de ser, de conquistar, de ser inteligente, de fazer as suas estratégias, entendeu? De ser forte. Muito bem. Aí é interessante também que a carta que esse baralho trouxe é esse que mostra yin e yang, opostos complementares. Então, para muitas pessoas, em janeiro, se será só em janeiro ou se janeiro marca um momento em que você está entrando numa nova aventura, uma nova jornada, um novo jeito de liderar, trabalhar, se relacionar, seja lá o que for, muito diferente de onde você vem, daquilo que você conhece, entendeu? Isso aqui se reforça para mim. Muito dessa energia de... planejamento, raciocínio, controle, conquista, defesa, tudo isso tem muito relação muitas vezes com Yang, né? Então eu vou pegar meu baralho aqui do sagrado feminino com várias facetas de sagrado feminino e perguntar mais sobre esse grupinho número 1. E é interessante que as cartas que vêm são bem fortes. Primeira carta mostra Epona, que fala sobre liderança sábia. Não preciso nem florear muito mais, porque está apenas validando, confirmando tudo que a gente está falando e mostra essa figura liderando com o coração. Aí a próxima carta é Lilith, que é com independência. E essa conversa aqui, ela pode ser uma conversa bem bonita, mais longa, com várias camadas. Inclusive, Lilith está presente no nosso mapa astral. Se você não conhece ainda onde está esse asteroide Lilith, né, no seu mapa astral, pode valer a pena. Olha o signo, olha a casa onde está. A minha relação com essa energia aqui é que Lilith é aquela parte da gente que está disposto a queimar na fogueira se for necessário para não soltar a nossa mão. Então, essa independência vem daí, dessa conexão com si mesmo, desse respeito com si mesmo, dessa vontade, desse tão acreditar em si mesmo, que mesmo em situações onde parece que é assim, mas se eu escolher fazer as coisas desse jeito, pode ser que não agrade a outra pessoa e essa pessoa escolha partir.
ou que não agrade nessa situação e que eu perca essa oportunidade. Ainda assim, essa energia de Lilith é aquela que fala, mas é melhor eu perder essa oportunidade, eu perder essa pessoa, do que eu me abandonar, do que eu me trair. É a minha relação com essa carta aqui. Muitas vezes, fora de alinhamento, ela pode entrar naquela coisa do lacre, né? Não é disso que a gente está falando. É um momento de valor próprio, de confiança, confiança muito grande, de acreditar tanto em você, no seu caminho, no seu coração, que é isso que te guia, é a sua bússola, não é sobre o outro, né? É sobre você mesmo. E eu sinto que para janeiro, para muitas pessoas, não só você se vê em situações assim, num olhar mais de previsão, né? De se encontrar em situações onde você vai precisar liderar dessa forma sábia, sabendo que liderar com o seu coração é uma liderança sábia para você. Mas também eu sinto que para muitas pessoas, porque a gente começou a conversa falando de onde você vem, eu sinto que para muitas pessoas, de onde você vem também te ensinou a importância de liderar assim. Então, que você entra nessa nova fase dessa forma e pode trocar de marcha, porque para muitas pessoas você aprendeu o valor de se manter liderando, escolhendo, respondendo, né, participando da vida a partir do teu próprio coração. Muitas vezes naquela coisa que a gente falou, né, no cair, levantar e tudo mais. Eu vejo um grupinho número 1 muito forte, mas aí lembra a parte que saiu assim no canalizado? Essa energia diferente, essa mudança de marcha é também muito forte, mas é uma força diferente, é uma sabedoria diferente, é um jeito de liderar diferente. E essa próxima casa falando de essa próxima carta falando de casa, tá me falando muito disso também. De casa, a gente sabe que é primeiro a gente, primeiro o meu corpo, minha mente, depois vem o meu ambiente. Primeiro tem isso. Então, vem esse reforço de que você está e estará cada vez mais em casa. Tem uma frase que me veio à mente quando eu olhei para essa carta aqui também, que aí puxou outro baralho, que fala assim: todos os caminhos levam na direção de casa. Então, esse lembrete de que esse novo caminho, essa nova energia, levando na direção de casa. Para algumas pessoas pode ter aí literalmente, né, todo um movimento aí na direção de mudança em relação à tua casa mesmo, onde você mora. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 em janeiro? Aí diz que assim, em janeiro, porque você veio do caminho que você veio, agora você vai acessar questões relacionadas à casa. O seu corpo, sua mente, seu ambiente, o que é família para você, o que é pertencimento, tudo isso, entende? Aí vai ficar mais claro, tem um levantar de véu, né? Despertar, um levantar de véu, quebrar certas barreiras, enxergar mais além, iluminar certas questões mais profundamente. É isso que esse levantar de véu muitas vezes está falando pra gente. E diz que em janeiro, muito desse tema de limites saudáveis, de fardos, de pesos e de ir ganhando essa clareza do que, em que momentos em que você pode acabar escolhendo se colocar em posições que deixam as coisas mais difíceis para você, assumindo papéis, assumindo responsabilidades de um jeito, ou responsabilidades que não são suas, etc, etc, que vão colocando você na posição de peso, fardo, difícil. Tem muito disso aqui. Então, eu fico vendo isso com esse meu grupinho número 1, sobre ambos terem situações que se apresentam, que você vai estar ali naquela conversa, vai estar aquela coisa acontecendo, você vai perceber essa dinâmica que a gente está conversando aqui acontecendo, mas é uma mensagem que também me leva para esse outro lado, para dizer que agora você acessa essa nova energia, esse novo caminho, porque você também tem mais clareza
clareza do que são pesos que não são seus para carregar, ou qual é o jeito de fazer as coisas que só torna as coisas mais difíceis para você e não necessariamente dá um resultado muito melhor do que fazer de um jeito que continua preservando o seu bem-estar, te dando tempo de viver, de estar presente, de não estar sempre na defensiva, sempre na batalha, sempre lutando para provar, manter essas coisas, sabe? Também aqui é um reforço, a gente começou um pouco essa conversa falando assim, janeiro marca um período onde você está entrando numa energia que, se a gente for resumir, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque tira um peso. Então, permitir que esse peso se tire. Tô lembrando de novo daquela visão da corrida, da batalha e de chegar ali, sentar numa mesa de jantar e se permitir aproveitar aquela comida, aquela conversa, aquela companhia, no mínimo, aquele descanso, seja lá o que for. Muito bem. Mais alguma coisinha que a gente possa dizer para o meu grupinho número 1 sobre janeiro, a previsão do que vem na direção do meu grupinho número 1 em janeiro Opa! Aí começou falando assim: de onde você vem, você não estava se priorizando. Aqui com essa carta na posição de desafio, mostrando uma pessoa em cima ali de um pedestal, né, numa prioridade. De onde você vem, você não estava se priorizando, seja um passado recente ou anos, meses, né? E nessa caminhada toda você foi aprendendo a importância de se priorizar. Muito bem. E aí o que vem na sua direção agora, então, é nova vida. Adorei que aí mostra essa figura em cima de um pedestal aqui também. Abrindo espaço para uma nova vida. Mas é uma mensagem que quer deixar muito claro que é assim, não é só por sorte, não é só porque as estrelas se alinharam de um jeito XYZ, é porque você também vem de uma jornada onde você foi junto com o universo, teus guias, né? Enxergando, escolhendo enxergar, escolhendo mudar, escolhendo descobrir que decisões que eu posso mudar para ver resultados melhores. Você foi se permitindo aprender, você fez a caminhada na prática, entendeu? Não na teoria, na prática. Você caminhou um caminho onde muito disso que a gente está conversando foi experiência vivida. Então, tem muito nessa mensagem aqui do meu grupinho número 1 que, de novo, ambos quer falar. Permite essa virada de energia, agora essa troca de marcha, mas também saiba que não é à toa, para que você continue tendo essa segurança e essa certeza de que quando algo te parece desfavorável, que assim para mim, o pessoal fala que a melhor forma de se relacionar é assim, mas para mim eu sinto que não funciona muito bem. Não é sobre você se colocar na posição de se encaixar dentro daquela ideia. De onde você veio, você já tem certas ideias do que funciona ou não funciona para você, e aí ter essa confiança de continuar nessa integridade, fazendo as suas escolhas por você, se guiando pelo seu coração, como a gente estava falando, e confiando em força maior. Tem uma coisa que agora também que eu ouço assim, eu acho que é um dito popular, né? Ou é uma coisa que se fala, se não é um dito popular, é uma coisa conhecida, que se fala assim, que tem momentos na nossa vida que a gente precisa entregar, né? As nossas preocupações, os nossos medos, as nossas inseguranças na mão do universo e fazer só a nossa parte, o que não está nas nossas mãos, de entregar isso na mão do universo, porque não é nosso para carregar, não tem como, a gente não tem como resolver. E agora eu ouço assim, queria reforçar que eu não estou dando uma conotação que algo negativo acontecerá em janeiro, mas que essa prática, essa mensagem está pedindo para você essa prática, se já não foi começada, para ser começada em janeiro, de se tirar um pouco dessa energia de batalha e cada vez mais encontrar um conforto nessa cocriação de que
você confia que você sabe fazer boas escolhas para você, que você confia no seu coração e você confia que o universo também está fazendo sua parte de alinhar as estrelas, de remover as pessoas erradas, trazer as pessoas certas, te mostrar quando você está saindo fora de alinhamento, essas coisas. Aí diz assim também. E dentro de tudo isso, lembra que a gente falou que tem um período de mudança de marcha e de ajuste, né? Eu falei muito disso também. Aí, para encerrar, né, esse nosso papo, fala assim: e quando vem uns pensamentos fora de alinhamento, não se preocupa, porque tem esse período de alinhamento, de ajuste, e todo mundo entende isso, inclusive o universo. Essa carta fala assim: os seus pensamentos intrusivos não precisam ser temidos. Aí tá, essa mensagem é uma mensagem de calma, né? De também reconhecer que você pode se ver enxergando o pior numa situação, numa pessoa, e aí se ligando de que, poxa, eu acho que não é bem assim, ou toda essa conversa não quer dizer que então eu estava fazendo tudo errado antes de chegar até aqui, por isso que não deu certo, entre aspas, tudo que eu estava querendo. Não, deu tudo certo. Você fez o que você precisava fazer, você foi quem você precisava ser para chegar até aqui. Vai ter um período de ajuste, vai se dando esse período de ajuste e vai permitindo essa troca de marcha em janeiro para acessar uma nova aventura, uma nova fase, uma nova vida, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês e até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a leitura do meu grupinho número 2, que escolheu essa pedrinha azul aqui. Vamos ver as suas duas primeiras cartas. Interessante. Nós temos um 5 de espadas e um 8 de... Perdão, temos um 5 de copas e um 8 de espadas. O que mais me chama a atenção é que nessas duas cartas, na arte das duas cartas, essas figuras estão segurando algo perto do coração. Segurando algo perto do coração. Tá vendo? Essa figura tá com as mãos assim, perto do coração, e esse gatinho segurando o rolo aqui. Já tem algumas coisas que eu quero conversar. Primeiro que janeiro, pro meu grupinho número 2, vem esse pedido de notar padrões de pensamentos que possam estar girando muito em torno do medo de perda, abandono, ou até assim, no mínimo, um jeito de olhar para tua história, para tua jornada, como quem estivesse perdendo, sabe? Ou quem não estivesse fazendo certo o suficiente, bom o suficiente, perceber isso e cortar isso. O 8 de espadas fala de uma prisão mental, de quando a gente está preso num jeito de pensar, tem um padrão de pensamento que está ocupando a nossa cabeça. E tem uma coisa que essa carta ensina a gente também, que muitas vezes até um jeito de pensar que criou um problema não soluciona aquele problema. Então, de uma forma bem prática, essa oportunidade de você se dar, de perceber um padrão de pensamento e cortá-lo é o jeito mais fácil ou mais produtivo. Não vou falar fácil, né? É subjetivo isso aí. Mas é um jeito mais produtivo de solucionar, se for realmente um problema. Mas eu sinto que para a maioria das pessoas é um janeiro que está falando assim, sobre esse pedido de notar esse diálogo de derrota, de perda, de luto, de medo de falta, de medo de abandono também, para cortá-lo, quebrá-lo. Eu gosto de como fizeram 8 de espadas nessa arte aqui também, porque mostra assim, esse gatinho ele estava sendo preso ali, limitado, né? Por papel higiênico. Imagina se alguém vai lá e fala, eu vou te prender, você não sei o que, né? E te enrola todo no papel higiênico. Você faz assim com seus braços e pronto, você cortou o papel higiênico e segue a vida. Então, é uma coisa que esse grupinho número 2 também, a energia quer conversar com você de que tem certas coisas que elas podem sentir mais difíceis ou mais densas do que elas de fato são.
que quando você se permite enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, mas eu fico ouvindo assim, mas requer primeiro identificar que esse padrão está acontecendo para começo de conversa, que é assim que você está contando essas histórias, que você está enxergando as coisas, e o quanto isso está influenciando as tuas decisões, o teu jeito de responder, o seu jeito de pensar. O primeiro passo é esse, e que essa é a parte mais difícil, entre aspas, muitas vezes, que requer essa consciência, mas que para resolver é mais simples do que aquilo que você imagina. Interessante. Então, primeiro, muito simplesmente assim, para o grupinho número 2, a gente começa a nossa conversa dizendo que tem muitas coisas que são mais fáceis ou mais simples de resolver do que o que você pode perceber nesse momento e que, inclusive, você já consegue se desvencilhar de uma energia densa, como a gente conversou. Aí eu fico ouvindo assim também que para muitas pessoas a gente pode estar falando de pensamentos intrusivos. E os pensamentos intrusivos, pelo pouco que eu entendo, eles são comuns, muito comuns. Então a gente chamaria assim de normal, sabe? E aí, lógico que tudo muito intenso, né? Aí já não é normal, aí já não tá bem, né? Tudo num desequilíbrio não é bom, mas que até para alguém que possa se ver avaliando demais os próprios pensamentos intrusivos, pode ser disso que essa mensagem está falando também, sobre se deixar ir. A grande coisa, grupinho número 2, tem uma narrativa, um jeito de pensar que já não precisa mais te prender, você não precisa mais estar preso àquilo. 6 de espadas. 6 de espadas é uma carta de travessia. Aí vem, que interessante, meu grupinho número 2 é uma energia bem gentil, bem compreensiva também. E pede isso de você, seja muito compreensivo com você nesse momento. Porque a gente está falando muito do psicológico, do consciente, né? Dessas ferramentas, aí um jeito de navegar a situação, mas não vamos esquecer que essa carta aqui, esse 5 de copas, está dando uma indicação para a gente de que essas feridas ou que essas questões estão te cutucando mais apertado, muitas vezes porque elas trazem uma bagagem maior emocional dessa vida, de vidas passadas, seja lá o que for. Então, às vezes, se vai colocar num papel ou vai dizer o problema é esse, a questão é essa, pode, para alguém, né, a pessoa vai falar, ai, que bobagem, não sei porque você está se preocupando com isso. E às vezes você mesmo está fazendo isso com você, que bobagem, não sei por que você está se preocupando com isso, por que você não consegue, né, seguir a vida, não pensar nisso, não se preocupar com isso, não faça isso. A energia não está conversando assim com você, ela está conversando assim, tenha paciência, fique consciente e é mais simples, é mais fácil para você resolver do que parece quando se está mergulhado nessa energia. Um reforço disso é a carta de temperança que aparece aqui, é a carta de paciência, mas temperança também, ela fala daquele processo alquímico, onde, como é que ensinam pra gente, né, o temperança, pega uma xícara de café muito quente, ou chá muito quente, e uma xícara vazia, e você vai passando o líquido de uma xícara para outra, e nesse movimento, é relativo também, dependendo de quão quente está o líquido, pode levar um pouco mais ou um pouco menos de tempo, mas que nesse ato você vai diminuindo a temperatura desse líquido sem mudar a substância. Interessante como saiu aqui com você. Porque tem uma parte da mensagem que está falando assim, inclusive nesses raciocínios aí que a gente estava falando, você pode estar num diálogo interno sobre tem certas coisas que eu quero mudar. E aí é uma mensagem falando que é muito mais sobre dosar do que mudar. Aí a próxima carta, mudar no sentido de eliminar, né? Que uma vez que você dosa, pronto, já mudou, já tá fazendo de um jeito diferente, mas acho que você me entendeu. Um 9 de paus. 9 de paus é uma carta que fala muito sobre Quiron, então se você se sentir inspirado aí a ver onde está Quiron no seu mapa astral,
e o signo, a casa e como tudo que tá ali tá conversando com você nesse momento, em janeiro. Mas o 9 de paus também... Interessante. Às vezes ele vem falando sobre a vida, deixar claro pra gente os momentos em que a gente faz más escolhas, em que a gente escolhe responder, dizer sim, dizer não, reagir a uma situação a partir de uma ferida, e aí a gente vai numa direção que a gente não gosta do resultado. Eu sinto que ainda tem isso aqui nessa mensagem, de que para que você se liberte, que você se liberte dessa prisão de papel higiênico, como a gente falou aqui, que virão esses momentos em que você vai se ver tendo a oportunidade de enxergar os dois lados da moeda, de dosar uma decisão, um jeito de fazer algo. Mas tem uma coisa além aqui disso, com essa energia do meu grupinho número 2, que é seguida por esse 6 de espadas, que vai além de só te mostrar, esse é um momento onde a coisa começa a ir por água abaixo. Porque independente do contexto, do que o outro fala, não fala, do que a situação me deu ou não me deu, naquela hora eu escolhi alimentar isso aqui, naquela hora eu escolhi me apegar àquilo ali. Isso vai ficar claro para você e vai te dar a oportunidade de cortar isso, mas também nessa mesma situação ou nessa mesma porta, quando você reconhece e escolhe cortar esse 8 de espadas, né? Você também segue para um próximo passo, passa de fase, como a gente falaria num videogame, né? Com esse 6 de espadas. Que mais que a gente pode falar pro meu grupinho número 2? Aí diz assim, mostra essa figura, tem um túnel aqui, né? E o nome dessa carta assim, eu sigo a minha sabedoria interior. Requer estar conectado com as próprias emoções para perceber a raiz, os gatilhos. Requer estar consciente de um padrão de pensamento para escolher quebrá-lo, cortá-lo. Requer coragem, colocar em prática uma conversa, uma decisão, escolher um caminho diferente dentro da intensidade, muitas vezes, que vem com essa bagagem emocional aqui, como a gente estava falando. Então, esse é um momento, meu grupinho número 2, que em janeiro, se é uma coisa geral, do tipo, você está mudando o teu jeito de enxergar a tua jornada, assumindo um novo compromisso com a vida, né? Um jeito de enxergar as coisas, você, o teu caminho como for, ou se eu acredito que tem isso também. Para a maioria das pessoas tem também pelo menos um momento crucial onde essa dinâmica aqui acontece. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte, só quem sabe a resposta certa para você é você. É muito íntimo, é muito íntimo. E é um momento em que é inclusive sagrado. Acontece de um jeito que não é assim sobre a habilidade do outro de entender ou não, a habilidade de alguém de te falar o que é o certo ou não, qual que é a decisão que você tem que tomar ou não. É um momento sagrado na sua jornada, onde você exerce livre-arbítrio. Por isso que você segue a sua orientação interna, o que te parece certo para você, por você. E aí a próxima carta, ela fala sobre perdoar. Se perdoar, perdoar aos envolvidos. Muito dessa decisão pode girar em torno disso, ao invés de escolher me apegar a uma dor, uma insegurança, uma sensação de perda, um apego, um medo de abandono, etc, etc, eu escolho deixar ir, porque perdoar é deixar ir. E por isso você também segue, você também passa de fase. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2 em janeiro? O que vem na direção do meu grupinho número 2 em janeiro?
Olha só, a similaridade dessas imagens, são baralhos diferentes. E aí a gente tem essa concha de Nautilus, né? Ela fala muito sobre o retorno de questões do passado para nos dar a chance de escolher fazer diferente. Como eu falei, para algumas pessoas esse passado é lembrado, é vivido aqui, e para outras pessoas pode inclusive ter uma bagagem de vidas passadas e tudo mais. Por que a mensagem está saindo assim? Porque não é o que importa. Porque às vezes, com o peso de experiências que a gente viveu no passado que deixaram marcas emocionais, bagagens emocionais, ou ter questões kármicas, espirituais, né? Mas essa bagagem quer dizer, a gente não viveu, não lembra exatamente, pode acessar em meditação, não sei o quê, aquela questão maior, que vai além do que a gente pode provar racionalmente nessa vida. Independente de onde está vindo isso aqui, é você se ver e chegar num ponto que tem uma clareza de que, independente do que foi, o aqui e agora, eu tenho um grau de consciência, eu tenho um compromisso com um caminho, isso aqui me parece certo e eu escolho me mover em direção àquilo que eu quero fazer, que me parece certo, que eu quero viver. É como se fosse assim uma troca, o universo falando assim, me dá essa dor que eu te dou mais vida, me dá essa dor que eu te dou mais vida, mais possibilidades. Dá a dor na minha mão que eu te dou um tesouro, algo de valor. As coisas caminham em direção a mais possibilidades. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2 e o seu janeiro? Eu sabia que essa carta ia sair, né? Por isso que até que eu peguei esse baralho, que diz que é o desafio. Aí vem falando assim, deixe ir a necessidade de estar certo. Aí fala assim, pô, mas não acabou de falar que é para fazer o que é certo para mim? Isso, que é certo para você, por você. Essa carta fala da gente deixar ir da necessidade de ensinar o outro, explicar para o outro, fazer o que a gente acha que é certo para a gente naquele momento. Quando essa carta fala, deixe ir a necessidade de estar certo, é sobre isso. É sobre escolher manter a paz. Aqui mostra a história de uma figura indígena famosa na história norte-americana, que é Sigidjiwawan. Deve ter falado tudo errado, eu sempre falo errado, mas agora eu já perdi a vergonha, eu falo do jeito que eu lembro, que eu sei. E a gente sabe dela, a gente já viu a história dela sendo contada em vários filmes. Acho que até em Jumanji, essas coisas assim, conta a história dela. Tão importante que ela é na história norte-americana. Por quê? Um resumão. Ela escolheu ajudar pessoas, guiar pessoas que teoricamente eram inimigos dela. Ali no contexto tinha aquela guerra, né? O homem branco e os indígenas. E ela viu pessoas ali numa situação bem precária e ela conseguia ajudar. Ela não tiraria dela ajudar, e ao invés de escolher um lado, escolher estar certa, escolher eu só te ajudo, só faço se você mudar de ideia, ela simplesmente fez o que parecia certo para ela, de acordo com o coração dela, a integridade dela. Diz que isso é um desafio. Pode ser um desafio para muitas pessoas, e eu fico sentindo que não é porque você não sabe fazer, não é porque você não tem um coração bom que é capaz, né, de fazer tudo isso que a gente está falando. É uma mensagem que está reconhecendo que é em situações onde o emocional fica muito esquisito muitas vezes, entende? Muitas vezes são essas situações que, se eu escolho fazer assim, uma parte de mim diz que eu posso perder essa oportunidade, que eu posso perder essa pessoa. Lembra que o peso é emocional e é em torno de perda, abandono, essas coisas. Por isso que é um pouco mais difícil. Por isso que é o desafio. Aqui eu vou fazer o que me parece certo, mesmo se eu for arriscar perder aqui, né? A próxima carta, ela reforça um momento de integridade e soberania. Soberania. Esse é o momento de tomar de volta o seu poder. Pode não parecer na hora que está acontecendo, mas é enquanto isso aqui está acontecendo que você está tomando de volta o seu poder. Tem uma cura
acontecendo, de questões que podem ir inclusive além daquilo que você enxerga de imediato na hora, abre novos caminhos, abre uma nova linha do tempo. Tem uma leitura aqui no canal, vê lá se você tiver tempo e vontade. Que linha do tempo você está acessando agora, né? Tem um fluir, permite um fluir na direção de potencial, de possibilidades. Falei? Muito bem. Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês e até a próxima. Oi, meus queridos. Vamos começar aqui a sua leitura, grupinho número 3, que escolheu essa pedrinha aqui. Vamos ver as suas primeiras cartas. Que legal. Meu grupinho número 3, a gente começa a sua leitura com uma frase. Em janeiro é o início de uma nova jornada muito protegida. Essa pedra aqui é uma... tá brincando comigo. Eu sei que pedra que tava na ponta da língua, a hora que eu comecei a contar pra você, me sumiu o nome. Acredito que então é porque é menos sobre o nome da pedra, o elemento de proteção é importante, mas talvez a mensagem não quer que você fique fixado, né, na pedra. Mas enfim, um novo começo, a carta do louco, marcando uma nova aventura, uma nova jornada. Salto de fé também é necessário, porque muitas vezes quando a gente entra nessa energia aqui do louco, aqui a gente está se conversando, se você escolheu essa mensagem, isso está disponível para você. Mas quando a gente entra nesses momentos, não chega uma carta do correio falando parabéns, você acessou uma nova fase, uma nova energia, e agora confie de dar movimento, né, naquilo que te parece certo, dá o passo, o universo dá o chão. Você não vai enxergar, você vai se sentir de uma forma que você não enxerga as possibilidades do que vem pela frente. Não é porque não tem nada, é porque você está entrando numa nova energia. Então, que bom, estamos aqui trazendo essa mensagem para você, e não precisa ser sempre assim, mas para algumas pessoas, se você se vê num momento de quando você pensa no seu futuro a longo prazo, ou até mesmo um futuro próximo, se você se vê meio estoico às vezes até assim, sabe? Ou não querendo, não enxergando, não querendo muita coisa, não tendo muito... Isso também pode fazer parte de entrar nessa energia aqui, tá bom? Certo. A próxima carta é a carta do Rei de Copas. O Rei de Copas, ele fala de inteligência emocional, equilíbrio emocional. E não é à toa que a gente escolheu seguir na direção dessa conversa falando sobre isso, de que esses momentos que a gente celebra quando a gente vê a carta do louco na mesa, porque tá falando novos começos, novas oportunidades, mais vida, né? Toda uma nova jornada que traz pessoas, experiências, aprendizado, porque se ganhou um crescimento. O tarô ensina isso pra gente. É esse ciclo, né? Toda uma jornada de aprendizado, chega na carta do mundo, conclui e volta pro louco, para iniciar todo um novo ciclo de crescimento, vivências, vida, né? É uma coisa para se celebrar. Mas não é à toa que a gente sentiu essa vontade de falar sobre quando a gente pisa, quando a gente entra nessa energia, nem sempre a gente sente ela assim. Não é à toa também, agora eu tô lembrando que muitas vezes a gente apresenta a carta do louco dizendo que esse é um momento, a mensagem vem dizer, né? Esse é um momento que pede otimismo, para olhar para frente com otimismo. Mesmo que eu não saiba o que vem na minha direção, eu sei o suficiente sobre a vida, eu confio o suficiente em mim, na minha espiritualidade, né? Para seguir em direção a tudo aquilo que vem, porque eu posso não saber exatamente o que é, mas eu sei que vai trazer experiências, aprendizados, crescimentos, pessoas, situações, tudo mais. Por que eu tô falando assim? Porque esse elemento do Rei de Copas fala de inteligência emocional, fala muito de saúde mental também, fala muito de dosar, saber dosar, né? Aí eu ouço duas coisas. É pontual para quem tá se sentindo meio estoico, como a gente falou, né? Ou quem tá se sentindo, outro jeito de falar isso, né? Meio sem esperanças ou meio confuso.
Não vamos esquecer que no tarô tradicional, aqui mostra essa figura entrando aqui no mundo. No tarô tradicional mostra o louco à beira de um abismo, e às vezes quando você chega aqui, só o que você tá com essa sensação é de que você tá na beira de um abismo, entendeu? Bom, então essa inteligência emocional, esse convite a perceber que não é essa a realidade, não significa que se sentir assim é o que vem pela frente. É apenas uma sinalização de que você reiniciou, acessou crescimento e mais vida. E a outra coisa também é sobre esse rei de copas aqui, tá me falando que, lembra que a gente disse? Teve todo um aprendizado aí, teve todo um aprendizado para chegar até aqui de novo. E vamos seguir 77 cartas aí para de novo concluir grandes ciclos de aprendizado e iniciar louco novamente. Movimento, a roda girando. Então, eu sinto que essa coisa da busca pelo equilíbrio, da busca pela inteligência emocional já vem sendo parte da sua jornada. Então tem uma parte da mensagem que é inclusive falar que você justamente acessa esse momento porque você já sabe o suficiente, já entende o suficiente, já percebe o suficiente, se conhece o suficiente para iniciar uma nova fase, acessando novas experiências com mais equilíbrio emocional do que antes. Você já tem mais disso. E é para construir essa confiança, é para construir essa fortaleza, para que você tenha confiança de colocar isso em prática. Para muitas pessoas, tem uma coisa que também sobre, nesse momento, e às vezes até assim, daqui para frente, você pode se ver vivendo mais experiências onde você tanto percebe quanto aceita que não tem uma verdade absoluta. Então, quando você está lidando com outras pessoas no amor, no trabalho, com família ou com amigos, você se vendo ficando mais consciente de que você pode ter uma perspectiva diferente, um jeito diferente de querer fazer as coisas, mas que naquela situação similar, mas que vai ficando mais claro para você também que não tem essa verdade absoluta, que só um jeito é certo. Então, para muitas pessoas é uma mensagem que está falando que você que escolheu o grupinho número 3, você está entrando numa nova fase, onde tem nova energia para parceria. Não é à toa, não é do nada, certo? Teve trabalho que foi feito como a gente conversou. Você já sabe o suficiente, você entende o suficiente, você já sabe colocar em prática o suficiente. E eu sinto que eu preciso te falar isso. Porque em momentos de louco, você precisa dar o passo e o universo dá o chão. A gente está nesse momento onde a gente toma uma iniciativa. A gente coloca em prática sem garantias e aí a gente vê uma confirmação, a gente vê uma validação. E como eu estava dizendo, né, para muitas pessoas, esse momento para você, janeiro, marca essa entrada numa nova energia em termos de parceria. Parceria no amor, no trabalho, com família, com amigos. É parceria importante na sua jornada, porque essa carta está conversando muito comigo sobre conexões de alma também, que pode aparecer no amor, no trabalho, com família, com amigos. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre o meu grupinho número 3 e o mês de janeiro? Vitória, tudo isso, sinais de vitória, sucesso. Isso aqui não é a carta do louco, Mas onde que ele tá? Acabei de falar para vocês, nessa carta aqui não fizeram assim, mas no tarô mais tradicional, inclusive, mostra ele assim, na beira de um abismo, que é o salto de fé. Não é a carta do louco nesse baralho, mas está justamente trazendo a imagem que a gente conversou, para falar, essa sensação é um sinal de vitória. Próxima carta é a carta dos enamorados, aqui nesse baralho que traz harmonia. O número 6 é muito importante. O número 6 é muito importante para vocês. E aí eu vou deixar vocês verem como isso conversa com você ou não.
que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 em janeiro? 3 de copas. 3 de copas é uma carta de união, razões para celebrar, harmonia, gratidão, né? Uma carta muito boa. E o que vem? Acho que já tá muito claro, né? Meu grupinho número 3. O que vem na direção do meu grupinho número 3 em janeiro? Leite com mel. É momento de recompensa. Aqui mostra esse arco-íris, reconhecendo toda uma jornada para chegar no final, ali no pote, no fim do arco-íris. E essa expressão, assim, de leite com mel, fala de felicidade que sustenta, né? Então, a gente não tá falando de um agrado que dura um dia, 1 minuto e pronto. Que também é bom, né? Se é bom, pode vir na nossa direção. Se dura 1 minutinho, se dura uma vida inteira, a gente quer experimentar coisas legais, né? Mas que esse não só tá marcando o início, mas ai meu Deus, perdão. Um início numa energia de recompensa pela jornada caminhada, que é sustentável. Aí tem uma coisa assim que a mensagem quer reforçar também. E agora você ganhou o acesso, e é assim porque lembra que a gente falou que você vem trabalhando em Rei de Copas, em inteligência emocional, enxergar os dois lados da moeda, encontrar a medida certa para sentir, para responder, para avaliar, para perceber, para exercitar a imparcialidade. Lembra que a gente falou? Então, porque você foi construindo isso também, você aprendeu isso e sabe colocar na prática de que é sustentável, porque esse é um elemento importante para que dure, para que seja sustentável. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 e o que vem na sua direção em janeiro? Aí diz assim, em janeiro, se colocar nessa posição que você deixa o universo te guiar, essa posição de fé, que faz sentido com toda a conversa de salto de fé que a gente teve, e também esse pedido para que você, primeiro de tudo, tenha coragem de agir nas tuas ideias, no seu jeito de pensar, mas também essa é uma carta que ela me fala sobre uma reprogramação mental muitas vezes. Então, assim, se deixa ser guiado, já saiba, já entra nessa atitude, nesse jeito de enxergar as coisas de uma vitória, né? De você estar já pisando em novo território, porque já passou de fase, já entendeu o suficiente para acessar esse momento que você já está aqui e agora, que te leva na direção desse leite com mel. E aí, eu conversei em alguma outra leitura aqui sobre esse período de ajuste, né? Então, quando essa carta aqui fala assim, de reprogramação mental também, né? Que é o meu código para essa carta, eu lembrei dessa conversa do período de ajuste. Então, tem bastante atividade mental e emocional nesse momento. Se você se pega mudando de ideia, se questionando, revendo certos valores, querendo buscar objetivos diferentes, não alimenta uma narrativa de confusão, de estar perdido, de não saber o que quer. A próxima e a última carta, porque eu já entendi que a mensagem está claríssima para o meu grupinho número 3, mas essa carta ela fala assim: enxergue além da situação atual. O momento de agora, ele é um começo, é um estopim, é esse momento de início de toda uma nova caminhada, de muito potencial, é vitorioso, parabéns, se dá o parabéns também, fortalece a sua certeza do seu momento aqui, Rei de Copas, né? Inteligência emocional, e se permite ser guiado pelo universo para estar no lugar certo, na hora certa, sabendo que essas sensações, estou lembrando do começo da nossa conversa, né? Elas não são evidência de nada. Veja além da situação atual,
também pode falar muito pontualmente para muitas pessoas, é que você pode se ver em situações que te colocam questionando isso. Às vezes antes, onde você ia agir na superfície, você vai enxergar algumas coisas mais profundamente. Às vezes antes, quando você ia fazer uma escolha baseada numa recompensa imediata, já que a gente ficou muito aqui, né? Você pode se ver mudando de ideia e, na verdade, valorizando mais uma coisa de mais longo prazo, mas que é mais sustentável. Certo? Então, esse se permitir enxergar além da situação atual pode vir com caras diferentes para pessoas diferentes, mas eu confio que o meu grupinho número 3 aqui tira de letra. Eu sinto que tem mais uma cartinha que eu preciso dar para o meu grupinho número 3 nesse momento. Também tem isso, revelação. Esse pedido de saber que na situação, no momento atual, você não enxerga todo o caminho, é outra característica, né, do louco, por isso que é salto de fé. Se lembra disso, eu não estou enxergando todo o caminho. E não é uma crítica, não é uma cobrança que eu deveria estar enxergando todo o caminho, não. Põe nas mãos do universo, se mantém em fé, confiança, ajusta o diálogo interno, como a gente estava conversando aqui, e essa paciência de já saber que você já está num caminho de leite com mel e que as coisas vão se mostrando, se revelando para você de pouco a pouco. Tem um novo caminho que vai se revelando e se abrindo para você daqui por diante. Então esteja aberto a ouvir o diálogo do universo com você, o que as pessoas têm para falar para você, entendeu? Se colocar nessa posição de enxergar esse novo caminho é importante também, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado meu grupinho número 3. Estou mandando um beijo para vocês. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link tá na descrição desse vídeo. Até a próxima. Olá, meu grupinho número 4, você que escolheu essa pedrinha aqui, esse grupinho. Vamos começar aqui a sua leitura, olhando para as tuas primeiras cartas. Caramba! Grupinho número 4, momento de colheita, viu? Para vocês. Nós temos aqui essa carta de colheita material e nós temos o 10 de copas, que está conversando muito comigo sobre colheita emocional também, que fala de satisfação pessoal, né? O 10 de copas. A próxima carta mostra força, coragem, com esse gatinho aqui. Força, coragem. Também pode ser que tenham muitas pessoas se sentindo assim com a autoconfiança recobrada, sabe? Grupinho número 4 aqui se sentindo bem fortalecido, bem forte. Isso é muito pontual. Mas para algumas pessoas tem isso também de come direito. Nas horas certas, faz tuas refeições, olha para o que você está comendo, se dá esse carinho de alimentar o seu corpo bem. Não porque tenha nenhuma previsão, aqui é uma energia muito boa, mas eu sinto que para muitas pessoas é essa mensagem que está falando assim, sobre ser um mês de fortalecimento, entendeu? Quando a gente passa por toda uma jornada, e vamos falar assim, ó, você peregrinou. E aí, o que acontece? Chega um momento que você precisa dar uma pausa, comer, beber uma água, né? Então, tem um pouco disso também na conversa com esse meu grupinho número 4. Um exemplo mais simples, se você vai fazer exercício, o que você faz? Você chega em casa e você vai precisar comer, você vai precisar encher o seu tanque. Então, é uma energia muito boa, muito próspera de colheita material e satisfação pessoal com 10 de copas, mas que está dizendo também sobre você precisa permitir agora que você chegou nessa energia aqui, esse seu fortalecimento. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4. Aí tá falando assim que para muitas pessoas no caminho até aqui
Você pode ter precisado se desconectar um pouquinho de certas emoções ou de certas questões emocionais para chegar até aqui. Com esse é muito intuitivo, tá? Mas com esse pajem de copas aqui em reverso, pajem de copas muitas vezes ele é a minha carta de um convite para a gente mergulhar mais fundo no nosso emocional, entender por que a gente está se sentindo desse jeito, por que esse negócio está me dando um gatilho, não sei o que, não sei o que lá. A próxima carta é o 3 de ouros, colaborar. Então, reforça para mim essa parte da mensagem que está falando que janeiro para você é um mês de fortalecimento e para você colaborar com isso, não é à toa que saiu assim, come direito, come direito, bebe a sua água, descansa, dá alimento para o seu corpo e para a sua alma. E eu sinto que tem muito disso, que para muitas pessoas tem coisas que você precisou colocar aí de lado um pouquinho para te trazer até aqui. E que janeiro seja esse momento em que você está se ouvindo, se observando e se dando aquilo que você precisa. O que mais que a gente pode falar sobre janeiro para o meu grupinho número 4 também? Interessante. Aí as próximas cartas que aparecem aqui falam o futuro e aceitação radical. Aí diz assim, um exercício, entendeu? De entrar numa posição, e isso pode requerer um diálogo interno, um trabalho, mais de um dia, que de repente não é uma coisa que clica totalmente durante a nossa conversa aqui, mas o que eu fico ouvindo é assim, que é uma energia que está dizendo que você, como eu falei, que você entrou nessa energia próspera, e que tem certas questões emocionais que vão se mostrar porque precisam da sua atenção. Aí a próxima coisa, essa coisa de futuro e aceitação radical tá me falando como se fosse assim. Eu comecei a conversar com você sobre o começo, né, as primeiras páginas da história de um livro. Aí eu sinto que eu pulei o miolo do livro inteiro. E aí falando agora que você vai então se ver entrando num processo que começando assim como a gente falou, você se vê nessa atitude, nesse jeito de olhar a vida, de olhar o que vem pela frente em aceitação de você, do outro, de uma situação, da vida. E aí, quando eu pedi para entender um pouquinho mais sobre isso, a carta que apareceu é a carta do guerreiro, que fala: seja destemido e ousado. Então tem uma coisa aqui sobre o meu grupinho número 4 de preparo, né? Reconhece por cima que lutou, ou seja lá para vir até aqui. Esse momento se acessou energia importante, tem recuperação. Não ache que certas questões emocionais começarem a vir para a superfície seja um sinal nem de problema, nem de fraqueza, não. E eu sinto que esse é um momento de pausa, assim, sabe? Tem uma pausa para encher o tanque ou esvaziar o tanque de algo fora de equilíbrio, desnecessário, e encher o tanque de uma energia mais esperançosa. Mas com essa carta aqui desse guerreiro ser destemido e ousado, tá me falando muito sobre isso. Esse momento aqui, ele tá te ajudando a tirar aquilo que atrapalha você de colaborar, atrapalha você de olhar para o futuro com esse otimismo, com essa coragem, com essa ousadia. E que nesse pedacinho aqui dessa pausa, desse pit stop no meu grupinho número 4, que já está numa energia muito próspera,
que dentro do seu processo, e quando eu falo, eu vejo o começo de uma história, o miolo e o final de uma história, o resultado, né? E vai além do que eu posso descrever em detalhes aqui, até porque deve ser muito particular de cada um, como que você passa por esse miolo aí da história. Mas que está dizendo que a função do seu janeiro é esse, como a gente está conversando, e que você vai reconhecer o que a gente está falando quando você for se vendo, se percebendo, olhando para um futuro em confiança, em otimismo, em, às vezes, ambição, destemido, ousado, né? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 nesse momento? Aí diz assim, a superação de obstáculos, você superará todos os obstáculos, mantenha-se em gratidão e graciosidade. Outra coisa, não viva, não reze para as preocupações, não reze para os problemas. Se mantenha em confiança, saiba que sempre haverá o suficiente. O que vem de emocional para a superfície é para ser reconhecido, limpo, equilibrado, seja lá o que for, para diminuir o tamanho, para que não fique num espaço de medo, de insegurança, porque você tá nesse seu pit stop de que eu vejo para muitas pessoas que é uma energia que quer você daqui a pouco numa troca de marcha, como eu falei com um dos grupinhos aqui, né? Em algum momento você troca de marcha e se vê num ritmo diferente, entendeu? Então, permite esse momento que tá te fortalecendo. Que mais que a gente pode falar? O que vem na direção do meu grupinho? Número 4, em janeiro. Aí essa carta de Almar vem falando algumas coisas. Reforça esse aspecto de autocuidado ser muito importante. É um momento de reconexão importante também. É uma energia bastante yin. Energia yin coloca a gente para refletir, conecta a gente com as nossas emoções, a nossa intuição. Então, permitir tudo isso acontecer, porque não só não está separado de fartura material, como é necessário para ajudar a fazer aquilo que a gente conversou, limpar um tanque de uma energia defasada e encher ele com força, coragem e ousadia para você caminhar nessa energia que você já acessou. É um momento de reconexão. Meu grupinho número 4. O que mais que a gente pode saber sobre janeiro? Interessante. Aí é uma mensagem que fala assim: em janeiro, então, no grande esquema das coisas, você vai se conectar com você, como a gente viu aqui, né, com a voz da sua alma. E que tem certas questões que você vai se ver questionando uma visão. E para algumas pessoas, a visão que você vê no espelho. Questionando uma visão também, muitas vezes, antiga em relação a uma história, às escolhas, a um jeito de fazer as coisas. Você pode se ver questionando a visão de alguém e como alguém enxergou uma situação e escolheu lidar com aquilo, ou você pode se ver questionando como você enxerga uma história e as decisões que alguém está tomando em relação a uma história. Faz parte dessa energia aqui, porque a gente viu mais cedo, tá te ajudando a acessar questões importantes para te colocar nesse mudar de marcha, rumo, caminhando uma energia que você já acessou, de prosperidade material e satisfação emocional, pessoal. É um momento de fortalecimento. Então, você se permitir
observar, refletir, mudar de ideia, enxergar os dois lados da moeda, perceber uma projeção. O que mais que a gente pode falar? É importante, faz parte. Aí diz assim, a próxima carta, ela fala da flor que se abre. E tudo acontecendo para você, por você e não contra você. E proteção. Então, para muitas pessoas tem muito disso também. De você pode se ver enxergando mais profundamente esse elemento de proteção, lealdade, segurança, confiança numa situação, numa energia, entendeu? E aí eu tô ouvindo várias histórias diferentes, então eu sei que eu tô dando peças que estão meio soltas, mas eu preciso deixar assim, porque essas peças vão se encaixar de um jeito diferente para pessoas diferentes, mas essas são as peças desse miolo que você vê. Tem várias formas que isso vai se encaixar. Tem o começo, que ficou muito claro pra gente. Esse miolo, que essas peças se encaixam para cada um à sua maneira. E aí a gente sabe o seguinte, que nesse exercício, uma coisa também já está garantida. Que você colaborando com esse momento, refletindo, enxergando, passando por isso aqui, que você se vê fortalecido, que você se vê com mais coragem, com mais ousadia, olhando para frente. Certo? Muito bem. Ih, ninguém segura o grupinho número 4, hein? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo pra vocês e até a próxima.